Mais uma justificativa aceita. Hollywood está vivendo uma febre perigosa e sem controle. O Ozempic virou a injeção da moda e as estrelas estão pagando um preço altíssimo por isso. De rostos afundados a corpos que mudaram drasticamente da noite para o dia, essas celebridades buscaram um milagre rápido e acabaram irreconhecíveis. Prepare-se para descobrir agora as transformações mais chocantes e alarmantes onde a obsessão por emagrecer deu terrivelmente errado. Jon Gosselin, o antigo astro do reality Jon and Kate Plus 8, acreditou que tinha encontrado o atalho perfeito para recuperar a sua forma. Em apenas 2 meses, graças às injeções de Ozempic, Jon Gosselin perdeu cerca de 32 libras. No começo, tudo parecia um grande triunfo. As roupas dele ficavam largas e as câmeras mostravam ele mais magro do que nunca. Mas as imagens contavam uma outra história. O rosto dele, que antes era cheio e jovial, começou a parecer tenso, com o pescoço marcado demais e uma expressão cansada que alarmou os seguidores. Muita gente nas redes sociais descreveu ele como irreconhecível e com aquela cara de Ozempic, o que fazia ele parecer muito mais velho do que realmente é. O verdadeiro desastre chegou quando ele não conseguiu mais pagar pelo remédio, um problema bem comum, já que o seguro raramente cobre o uso estético para emagrecer. Ao perder o fornecimento do medicamento, o Jon recuperou rapidamente todas as 32 libras que tinha perdido. Essa montanha-russa de peso acabou destruindo o metabolismo e também a pele dele. Os médicos comparam esse processo a encher e esvaziar um balão. Primeiro, o rosto perde volume e estica a pele, e depois, ao ganhar peso, nada volta exatamente para o lugar. O resultado disso é uma flacidez prematura e uma aparência envelhecida que fica impossível de disfarçar. Jon foi brutalmente honesto no programa da Tamron Hall, onde apareceu ao lado da sua filha Hannah. Ele confessou que se arrepende amargamente de ter buscado uma solução rápida, sem pensar no longo prazo. O que começou como uma decisão para melhorar a saúde e a imagem, terminou sendo um alerta vivo sobre os riscos desses remédios milagrosos. A história dele expõe a armadilha de Hollywood, essa pressão insana para se transformar em tempo recorde. Isso pode deixar cicatrizes muito mais profundas do que qualquer número que apareça na balança. Heather Gay, a carismática estrela de Real Housewives of Salt Lake City, achou que perder entre 20 e 30 libras com o Ozempic seria uma vitória. Mas a Heather Gay acabou contando uma história que ninguém estava esperando ouvir. O rosto dela, antes cheio de vida, ficou anguloso e com as bochechas fundas. Foi o temido rosto de Ozempic, na sua máxima expressão. As mudanças foram tão rápidas que as câmeras pareciam mostrar uma outra mulher muito mais fria e distante. O que foi realmente impactante não foi só a nova imagem dela, mas sim a confissão que ela fez. Em entrevistas, a Heather admitiu que se sentia menos corajosa e menos autêntica depois de emagrecer tanto. "O meu eu de antes era mais forte", revelou ela, destruindo aquele mito de que perder peso sempre traz felicidade. O que devia ser um triunfo virou uma crise de identidade, como se cada libra perdida roubasse também uma parte do caráter dela. A Heather foi brutalmente honesta ao dizer que se sentiu obrigada pela pressão de Hollywood, traindo o seu próprio discurso de amor próprio. A transformação dela deixou bem claro que não se emagrece apenas o corpo, também se pode emagrecer a confiança e a essência da pessoa. Um aviso vivo de como a obsessão pela imagem perfeita pode acabar com algo muito mais valioso do que uns quilos a mais. Emily Simpson. Emily Simpson, a estrela explosiva de Real Housewives of Orange County, se lançou numa jogada dupla que abalou Hollywood Ozempic mais lipoaspiração. Em poucas semanas, o rosto dela mudou de arredondado e glamuroso para um formato oval afiado, com maçãs do rosto marcadas e uma mandíbula cortante como uma navalha. As fotos de antes e depois pareciam ter saído de 2 vidas diferentes, e os fãs não conseguiam acreditar no que estavam vendo. As redes sociais pegaram fogo. Irreconhecível. O que aconteceu com a cara dela?
escreviam os seguidores sem nenhuma piedade. O ataque foi tão brutal que a Emily confessou ter parado de subir na balança para não cair nessa espiral de críticas destrutivas. O mais alarmante é que os médicos avisam que o chamado rosto de Ozempic não é só estética, mas um dano real na elasticidade da pele impossível de reverter totalmente. O golpe final foi a própria combinação letal que ela escolheu fazer. A lipoaspiração esvaziou a gordura do corpo, enquanto o Ozempic drenava o volume do rosto, uma bomba que deixou a pele dela sem suporte natural. O resultado: uma figura mais magra, sim, mas também uma expressão mais dura, quase envelhecida. A Emily virou o exemplo perfeito de como a obsessão pela perfeição pode transformar um reality numa história de ficção científica onde a beleza cobra um preço altíssimo. Golnesa Garachedagi, a estrela de Shahs of Sunset, levou a perda de peso a um nível realmente inquietante. Golnesa Garachedagi baixou de 138 para 110 libras num tempo recorde. Foi algo inacreditável, como se 20% de todo o peso do corpo dela tivesse simplesmente evaporado, sumido do nada como mágica. O resultado visual foi um rosto radicalmente diferente. Aquelas feições que eram suaves e arredondadas deram lugar a maçãs do rosto afiadas e uma mandíbula que parecia ter sido esculpida em pedra bruta. As fotos do antes e depois causaram um espanto generalizado e boatos que não paravam mais. Mas o que realmente gerou polêmica foi a estratégia que ela usou para tentar esconder os estragos do temido rosto de Ozempic. A golnesa admitiu sem rodeios que recorreu a muito botox e preenchimentos para tentar manter o volume, praticamente injetando uma beleza artificial para tentar frear os danos visíveis. Mesmo com todo esse esforço, a expressão dela mudou de forma drástica, deixando bem claro que nem os cosméticos de luxo mais caros conseguem controlar a velocidade de uma transformação física tão agressiva. E enquanto alguns dos seguidores preocupados praticamente imploravam para ela que ela se cuidasse, ela respondia com uma frieza total e sem pedir desculpas, defendendo com unhas e dentes o direito de mudar o próprio corpo como bem entendesse. Só que a mensagem oculta por trás de toda essa segurança aparente é no mínimo bastante inquietante. Quando você usa um medicamento que te obriga a compensar os efeitos colaterais com ainda mais procedimentos estéticos, o custo deixa de ser apenas físico e passa a cobrar um preço alto também na saúde mental. A golnesa virou um exemplo clássico, um caso de manual de como essa pressão absurda pela perfeição pode transformar a busca pela beleza numa corrida perigosa que nunca tem uma linha de chegada. Agora falando da Barbie Ferreira, a atriz de Euphoria, famosa por defender o movimento Body Positive, ela chocou Hollywood inteira com uma transformação que deixou os fãs literalmente de boca aberta. A Barbie Ferreira perdeu peso numa velocidade tão assustadora que, ao comparar as fotos de antes e depois, parecia que estávamos olhando para duas pessoas completamente diferentes. O rosto dela, que antes tinha aquele ar doce e arredondado, ficou super afiado, com as maçãs do rosto saltando para fora enquanto as bochechas afundaram de um jeito muito marcado. Nas redes sociais, a reação foi uma mistura intensa de espanto e alarme. Milhares de usuários escreviam coisas do tipo: "Barbie, pelo amor de Deus, me passa esse Ozempic." Os boatos sobre o uso do Ozempic explodiram quando as imagens viralizaram, mostrando uma mudança que seria quase impossível de conseguir apenas com dieta e exercícios. A mandíbula dela ganhou uma definição extrema, e essa perda de volume no rosto deu a ela um ar muito mais severo, algo muito distante daquela imagem fofa que a tornou famosa. A rapidez dessa mudança, acontecendo em questão de poucos meses, acendeu todas as luzes de alerta. Pessoas próximas à atriz garantem que a Barbie queria relançar a carreira e deixar para trás aquele estereótipo do papel de adolescente com curvas. Sem confirmar e sem negar que usou o medicamento, ela deixou que a nova aparência falasse por si mesma, mandando um recado bem claro: "Essa sou eu agora."
Mas essa metamorfose também abriu um debate feroz. Até onde vai a pressão de Hollywood para obrigar uma estrela a se reinventar, mesmo que o preço a pagar seja a própria saúde? Já a June Shannon, a estrela de Chegou a Honey Boo Boo e Mama June Vida Nova, viveu uma verdadeira montanha-russa, com o peso que deixou todo mundo em choque. A Mama June perdeu mais de 135 quilos graças a uma cirurgia bariátrica. Mas o estresse terrível causado pela doença da filha fez com que ela recuperasse entre 50 e 60 quilos. Em vez de procurar ajuda médica tradicional, ela decidiu apostar tudo nas injeções de Ozempic para um conserto rápido. E foi aí que o verdadeiro desastre começou. O rosto dela se transformou num campo de batalha visível para qualquer um ver. As câmeras e o próprio Instagram dela registraram semana após semana como a cara dela inchava quando ganhava peso e depois afundava dramaticamente quando o Ozempic fazia efeito. As sequelas da primeira cirurgia, com aquela pele solta e pouco elástica, se combinaram com a perda de volume facial, criando um aspecto flácido e envelhecido que surpreendeu até os fãs mais fiéis. Os comentários nas redes sociais mudaram rapidamente de elogios para uma preocupação real e genuína. Muita gente escrevia que ela estava irreconhecível e com uma aparência nada saudável. A rapidez dessa mudança não afetou apenas a aparência dela. Os médicos alertam que esses ciclos extremos confundem totalmente o metabolismo e desgastam a pele a tal ponto que ela não consegue mais se recuperar. A Mama June acabou virando um exemplo perfeito de como essa busca desenfreada por soluções imediatas pode terminar numa transformação tão perigosa quanto impossível de sustentar a longo prazo. Se você gostou deste vídeo, digite o número 1 nos comentários. Mas se não gostou, pode deixar um 0. Agradeço demais a sua sinceridade. Agora, a Tori Spelling, a inesquecível dona de Barrados no Baile. Pensou que o Ozempic seria a chave mágica para recuperar a silhueta dos seus anos de glória. A Tori Spelling, que hoje está com 51 anos, começou com as injeções, mas como não viu resultados rápidos, mudou para o Mounjaro, um medicamento ainda mais potente. O efeito foi fulminante quase imediato. O rosto dela, que antes era fresco e arredondado, ficou extremamente anguloso, com ossos sobressalentes e um contorno que a fazia parecer vários anos mais velha do que realmente é. A surpresa foi tão grande que até os próprios filhos disseram que não conseguiam reconhecê-la ao assistir aos episódios antigos da série que a fez famosa. E na aparição dela no Dancing with the Stars, a reação do público disse tudo: espanto, preocupação e muitos comentários dizendo que ela parecia quase esquelética em certos ângulos da câmera. Os médicos alertam com razão que essa perda acelerada de volume facial nessa idade amplifica demais o envelhecimento natural, algo que as imagens deixavam bem evidente para todo mundo ver. Ainda mais perturbador é o fato de que a Tori precisou de um medicamento muito mais forte depois que o Ozempic simplesmente não funcionou para ela. Isso sugere que o corpo dela estava travando uma batalha contra a química, forçando-a a aumentar a aposta no que começou apenas como uma simples ajuda para emagrecer. Tudo isso acabou resultando em uma transformação tão radical e chocante que a tornou um dos exemplos mais dramáticos de como a obsessão em desafiar a biologia pode alterar não apenas a silhueta, mas a própria identidade da pessoa. Robbie Williams, o ex-integrante do Take That e uma lenda absoluta do pop britânico, surpreendeu o mundo inteiro com uma transformação que deixou médicos e fãs completamente sem palavras. Robbie Williams, aos 50 anos, admitiu ter usado um medicamento similar ao Ozempic para conseguir perder peso. O resultado foi tão drástico que especialistas em estética o apontam como um dos casos mais alarmantes e visíveis que já ocorreram. No caso dele, o rosto se alongou, as bochechas afundaram e os olhos pareciam muito mais fundos, criando uma imagem completamente diferente daquele showman carismático de sempre.
Os especialistas explicam que os homens, por terem maior musculatura facial, costumam resistir melhor à perda de volume, mas o Rob quebrou essa regra totalmente. A velocidade do emagrecimento dele foi tão brutal e intensa que, mesmo com essas vantagens biológicas, o rosto dele ficou com um aspecto demacrado e quase irreconhecível. Fotos recentes mostram ele com um semblante tenso, como se tivesse envelhecido 10 anos em questão de poucos meses. O mais inquietante é o aviso médico quando profissionais citam o caso dele como um exemplo claro do que pode dar errado. O risco é muito real e assustador. A metamorfose do Rob não só alimentou rumores nos tabloides, mas abriu um grande debate sobre a pressão que os artistas homens enfrentam para se encaixar em padrões de magreza, demonstrando que nem o carisma e nem o talento protegem das consequências perigosas de uma perda de peso tão acelerada. Christina Aguilera. A diva do pop que definiu toda uma geração surpreendeu ao reaparecer com uma mudança tão radical que acendeu o alerta vermelho de fãs e médicos. Christina Aguilera, de 44 anos, nunca confirmou publicamente o uso de Ozempic, mas a rapidez impressionante e o tipo de transformação falam por si mesmos de forma inegável. Em apenas 2 anos, o rosto dela passou de cheio e jovial para algo afiado com maçãs do rosto pronunciadas olhos fundos e uma expressão que muitos descrevem como esquelética. As comparações das fotos de antes e depois são simplesmente impactantes. A perda de volume nas têmporas e debaixo dos olhos deu a ela uma aparência muito mais envelhecida praticamente da noite para o dia. Nas redes sociais, os comentários de pura preocupação se multiplicaram rapidamente. Os seguidores diziam que ela parecia outra pessoa, enquanto os médicos alertavam que esse tipo de mudança não acontece de forma natural, mas sim por uma perda de peso extremamente agressiva. O que mais assusta nisso tudo é a velocidade impressionante do processo. Especialistas apontam que um emagrecimento tão rápido não afeta apenas a pele e os músculos faciais, mas pode alterar o metabolismo de forma irreversível. Christina, famosa por sua voz poderosa e presença icônica, acabou se tornando um lembrete inquietante de como a pressão da indústria e a obsessão pela imagem podem empurrar até as superestrelas para transformações tão drásticas quanto perigosas. Lottie Moss, a meia-irmã de Kate Moss, viveu sem dúvida a história mais perigosa de toda esta lista. Lottie Moss, de apenas 26 anos e modelo de carreira, decidiu usar Ozempic sem supervisão médica, conseguindo o remédio por vias não oficiais e tomando uma dose pensada para pessoas que pesavam mais do que o dobro dela. Em apenas 2 semanas, ela baixou de 132 para 116 libras, uma queda tão extrema que ela acabou no hospital depois de sofrer convulsões por desidratação severa. As imagens desse período são impactantes: bochechas completamente afundadas, maçãs do rosto salientes e olhos que pareciam encavados no crânio. A aparência dela passou de juvenil e vibrante para esquelética e envelhecida, como se ela tivesse perdido anos de vida em questão de dias. Em seu podcast Dream On, Lottie foi brutalmente honesta, classificando a experiência como a pior decisão da minha vida e alertando os outros para que jamais repitam o erro dela. O mais alarmante é que Lottie já era magra e saudável antes de começar. A velocidade e a quantidade de peso perdido não só destroçaram a imagem dela, mas colocaram a vida dela em sério perigo. O caso dela demonstra que nem a juventude e nem uma boa condição física são garantia de segurança quando se trata de medicamentos potentes sendo mal utilizados. Lottie Moss se tornou assim o aviso definitivo sobre os riscos mortais por trás dessa obsessão de Hollywood pela magreza a qualquer custo. Scott Disick, o sempre polêmico. Scott deixou todo mundo gelado quando apareceu em público com um aspecto cadavérico, parecendo que tinha saído direto de um filme de terror. As bochechas fundas e a figura extremamente magra fizeram disparar os alarmes. Os fãs temiam uma doença grave ou consumo de substâncias, mas a realidade era outra. Vamos falar sobre o Ozempic.
Fontes muito próximas confirmaram que o famoso socialite recorreu a esse medicamento potente para finalmente se livrar daquele corpo de pai, o tal dead body que ele acabou ganhando após sofrer uma séria lesão nas costas devido a um acidente de carro em 2022. O golpe final e a prova definitiva vieram à tona em um episódio revelador do reality das Kardashians, onde os seguidores, chocados, conseguiram ver as injeções para perda de peso dentro da própria geladeira dele, acabando de vez com qualquer dúvida que ainda restasse. O grande problema nessa história toda foi que o Scott acabou indo longe demais. A perda de peso, que foi tão rápida quanto dramática, provocou nele o que os especialistas chamam de rosto de Ozempic. Maçãs do rosto muito marcadas, mandíbula afiada e uma pele tão esticada que ele parecia irreconhecível num autêntico modo zumbi que escandalizou toda a mídia. Hoje em dia, segundo relatos de amigos íntimos e novas fotos que circularam, ele recuperou um pouco de volume e estabilidade na aparência. Mas o caso dele serve como uma advertência brutal para Hollywood quando o objetivo é emagrecer a qualquer custo. O preço a se pagar pode ser uma imagem assustadora e irreversível, com um rosto que grita para todo mundo que esses atalhos milagrosos sempre cobram uma fatura alta no final. Agora vamos falar de Meghan Trainor, a rainha do hit All About That Bass, famosa mundialmente por celebrar as curvas femininas, apareceu no prêmio Billboard Women in Music de 2026 com uma silhueta que deixou absolutamente todo mundo em estado de choque. Agora ela veste tamanho 2 ou talvez até menos que isso. A ironia explodiu quando, ao cantar seu hino no palco, ela teve que ajustar a frase "Eu não visto tamanho 34", porque hoje ela realmente veste. Nas redes sociais, milhares de fãs revoltados a acusaram de trair o movimento body positivo, de aceitação do corpo que ela mesma ajudou a impulsionar com tanta força. Longe de se esconder das críticas, Meghan respondeu de frente. Ela contou que logo após sua segunda gravidez, iniciou uma disciplina rigorosa e férrea. Ela trabalhou duro com um nutricionista personal trainer, mudou completamente sua alimentação e admitiu que sim, utilizou o Mounjaro como um apoio médico nesse processo. "Eu fiz isso pela minha saúde e pelos meus filhos", assegurou ela, deixando muito claro que o seu grande objetivo era se tornar a versão mais forte e saudável de si mesma, e não virar apenas uma boneca de vitrine para agradar aos outros. O impacto visual foi imediato, rosto muito mais afilado, cintura de modelo e um estilo renovado que parecia ter saído direto de uma capa de revista de moda. Mas isso também desatou um debate feroz na internet. Será que uma artista que construiu toda a sua carreira, baseada na aceitação do corpo, pode se reinventar assim, sem perder a sua credibilidade? Meghan insiste com firmeza que sua transformação é um ato genuíno de autocuidado, e não uma submissão, convertendo-se em um exemplo complexo que acende tanto a admiração de uns quanto a controvérsia e polêmica de outros. Rosie O'Donnell, a comediante e apresentadora de 61 anos, surpreendeu o mundo inteiro com uma figura totalmente distinta, chegando ao ponto de dizer no Instagram: "Não posso acreditar que esta sou eu". Ela abriu o jogo sobre o uso do Mounjaro, a perda de peso acelerada e a luta contra a dismorfia corporal. Rosie O'Donnell revelou que começou a usar o Mounjaro principalmente para controlar a sua diabetes. Mas o efeito colateral inevitável foi uma perda de peso drástica que acabou transformando o rosto dela por completo. Hoje, ela usa um tamanho grande, o G, em vez do GG ou Extra G, uma mudança que ela mesma descreve como algo impactante. No entanto, a rápida queda dos quilos na balança deixou marcas visíveis, pele mais solta, bochechas fundas e um aspecto visivelmente envelhecido. Esses são os sinais típicos e claros do temido rosto de Ozempic.
Seus seguidores, acostumados com sua imagem mais arredondada e alegre, não conseguiam acreditar que a mulher daquelas risadas contagiosas agora mostrava um semblante tão frágil. Rose tem falado abertamente sobre sua dismorfia corporal, admitindo com sinceridade que às vezes não reconhece o próprio reflexo no espelho. E o que começou apenas como um tratamento médico, terminou se convertendo em uma metamorfose, que a colocou bem no centro do debate sobre os limites entre saúde estética e aceitação. A história dela expõe de forma crua como um medicamento, pensado originalmente para a diabetes, pode desencadear uma mudança radical e inesperada, inclusive para uma figura pública que sempre se mostrou autêntica frente às câmeras. Kathy Bates, a lendária e icônica atriz do filme Louca Obsessão, surpreendeu Hollywood com uma perda de peso total de 100 libras, o que dá quase 45 quilos. Mas a história real por trás disso vai muito além do que dizem as manchetes sensacionalistas. Kathy Bates revelou que durante 7 anos ela baixou 80 libras com muita dieta e disciplina e que recentemente perdeu outras 20 libras graças ao uso do Ozempic. As pessoas pensam que foi fácil, mas não foi nada disso. Foi um trabalho duríssimo, especialmente durante a pandemia, confessou ela, quebrando de vez o mito de uma transformação expressa. O impacto na aparência do seu rosto é algo inegável para qualquer um que veja. Suas bochechas afundaram, as linhas de expressão se acentuaram bastante e alguns seguidores até comentaram preocupados que ela parece estar doente. Os especialistas chamam isso de rosto de Ozempic. A pele perde o suporte natural da gordura e termina ficando mais flácida e envelhecida, um efeito que nenhuma maquiagem consegue esconder. As fotos recentes nos tapetes vermelhos deixaram claro que a atriz que antes irradiava robustez e força, agora mostra um contorno facial muito mais frágil. Kat insiste em dizer que não existe mágica nesse processo. Ozempic foi apenas uma ferramenta a mais, e não a causa principal ou única de toda a sua transformação física. No entanto, a experiência dela demonstra que, mesmo com muito esforço e controle, a velocidade dessa mudança pode deixar marcas visíveis que o tempo não apaga. A história dela é uma mistura intensa de triunfo pessoal e um alerta sério sobre a busca incessante pela saúde, que pode acabar cobrando um preço estético que ninguém esperava pagar. Khloe Kardashian. A famosa estrela do clã Kardashian viu seu corpo se transformar em um debate global repetidas vezes sem nenhum descanso da mídia. Em 2023, Khloe compartilhou algumas fotos no Instagram. E como era de se esperar, a seção de comentários simplesmente explodiu com críticas e teorias. Ela não perdeu tempo e disparou de volta, garantindo com todas as letras que sua figura atual é fruto de muitos anos de pura disciplina e esforço. Eu acordo às 6 da manhã e treino 5 dias por semana. Por favor, parem de inventar coisas. Mas, claro, as suspeitas não pararam por aí. Em um episódio do reality show, já em 2026, a própria Khloe admitiu que se o Ozempic existisse quando ela estava no seu peso mais alto, ela com certeza teria experimentado, porque no passado ela testou qualquer tendência de perda de peso que prometesse algum resultado rápido. Embora ela insista firmemente que sua mudança atual se deve apenas a um estilo de vida saudável e muito regrado. Para muitos fãs, essa confissão foi o combustível suficiente para manter viva a teoria de que existe muito mais do que apenas exercícios por trás dessa nova silhueta. As imagens recentes mostram uma cintura ultramarcada e um rosto mais afilado do que nunca, alimentando intensamente o debate sobre o temido efeito colateral conhecido como Ozempic Face. Afilado que nunca, alimentando o debate sobre o temido rosto de Ozempic. Entre declarações defensivas e uma transformação que beira a caricatura, Khloe se tornou o alvo perfeito de rumores que Hollywood adora amplificar a todo volume. Lizzo, a superestrela do hit Truth Hurts e grande estandarte do movimento Body Positive,
voltou às manchetes não apenas pela sua música, mas por uma mudança física drástica que deixou todo mundo comentando sem parar. Após meses de treinos intensos e déficit calórico, Lizzo exibiu sua nova silhueta no Instagram e a seção de comentários pegou fogo imediatamente. As acusações eram diretas: Ozempic, medicação secreta e atalhos farmacêuticos. Lizzo reagiu com seu estilo único, publicando outro vídeo com a frase: "Quando finalmente te acusam de usar Ozempic, depois de 5 meses de academia e disciplina, é quase como uma recompensa, acompanhada de uma piscadela desafiadora." Em entrevistas, ela insiste que sua perda de peso se deve à constância nos treinos, muito pilates e caminhadas diárias, e reforça que o corpo dela não é da conta de ninguém. Mesmo assim, informantes anônimos e fóruns de fãs sustentam a teoria de que há algo mais por trás dessa mudança. O rosto dela parece mais fino, as linhas faciais mais marcadas, o que muitos chamam de o clássico Ozempic Face. Entre os aplausos pelo seu esforço pessoal e fortes suspeitas de ajuda farmacológica, Lizzo caminha num equilíbrio delicado, continua sendo um ícone de autoaceitação, mas também se tornou alvo da obsessão coletiva em descobrir o segredo sujo por trás de cada transformação radical de Hollywood. Kylie Jenner, a magnata da Kylie Cosmetics, voltou a ser o centro das atenções quando sua figura pós-parto apareceu impecável em tempo recorde, desatando um tsunami de rumores sobre o uso de Ozempic. A situação pegou fogo de vez e tudo se intensificou ainda mais quando Travis Scott lançou uma música com a frase "Ela usa Ozempic tentando ser diferente". A internet explodiu com teorias sobre injeções secretas. Em uma entrevista reveladora para a Vogue britânica, Kylie negou tudo categoricamente. Ela explicou que seu peso voltou ao normal após 2 gravidezes nas quais ganhou cerca de 27 quilos cada vez, e que a mudança se deve a exercícios e alimentação controlada, não a remédios. "As pessoas esquecem que eu tive 2 filhos", desabafou ela. Totalmente indignada com as montagens de fotos que comparavam seu corpo poucos meses após o parto. Ainda assim, as imagens mostram um rosto mais anguloso e uma cintura ultra definida, características que muitos identificam como o temido Ozempic Face. Entre fãs que aplaudem sua disciplina e críticos que desconfiam de sua versão, Kylie continua sendo um enigma glamouroso. Um exemplo de como em Hollywood, até as mães que recuperam a forma naturalmente ficam presas no fogo cruzado das suspeitas maldosas. Jessica Simpson, a estrela de Os Gatões e voz de sucessos pop, acendeu o debate quando reapareceu visivelmente mais magra, com um rosto tão afilado que muitos quase não a reconheceram. As redes sociais não demoraram a apontar o Ozempic como o segredo de sua nova silhueta, lembrando que em seu próprio livro, Open Book, ela já havia confessado o uso de pílulas para emagrecer durante 20 anos. Jessica Simpson, no entanto, nega essa acusação repetidas vezes. "Ó Senhor, não é Ozempic, é força de vontade", declarou ela inclusive em tom de brincadeira para tentar aliviar a tensão. "Vocês querem que eu volte a beber ou a ter outro bebê para recuperar o peso?", questionou ela. Mas as fotos contam outra história. O rosto dela parece fundo, com a pele mais flácida, o clássico efeito colateral facial que os fãs detectam num piscar de olhos. Para alguns seguidores, a explicação de apenas comer menos soa simples demais para justificar uma mudança tão drástica em tão pouco tempo. E embora ela insista que sua nova figura é fruto de disciplina e de uma vida mais saudável, o abismo entre sua versão e as imagens mantém o mistério vivo. Será pura força de vontade ou uma seringa muito bem guardada? Ice Spice, a rapper que está dominando as paradas, apareceu exibindo uma silhueta muito mais definida e leve, fazendo as redes sociais entrarem em erupção com a palavra mágica Ozempic. Mas a Ice Spice não aceitou isso calada de jeito nenhum.
Durante uma transmissão ao vivo totalmente explosiva no X Spaces, ela soltou o verbo sem nenhum filtro e disparou: "Quem dera vocês nunca tivessem aprendido essa maldita palavra Ozempic." Que diabos é isso, gente? Vão para a academia, se alimentem bem, subam num palco para performar como eu faço. É só isso, simples assim. A mensagem dela foi como um soco direto na cara dessa cultura de buscar atalhos fáceis. A Issy explicou detalhadamente que sua agenda insana de turnês internacionais e uma alimentação super rigorosa são os verdadeiros segredos por trás dessa transformação física impressionante. Mesmo com essa explicação, os seguidores céticos não param de apontar para o formato do rosto dela, que está bem mais anguloso, e para aquela cintura que parece estar ultra marcada. Esses são traços específicos que muita gente na internet associa imediatamente ao temido efeito colateral conhecido como rosto de Ozempic. Entre muitos aplausos pela sua sinceridade bruta e teorias da conspiração que não param de circular, a Ice Spice acabou se tornando um símbolo de resistência contra essa obsessão louca pelas injeções milagrosas. A atitude desafiadora dela, misturando um humor ácido com aquele orgulho de quem treina pesado, faz com que cada aparição pública seja um lembrete de que em Hollywood nem todo mundo aceita deixar que um remédio defina a sua história. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até o finalzinho e por assistir ao nosso conteúdo completo. Digita o número 2 aí nos comentários para a gente saber se você ainda está aqui acompanhando tudo com a gente. Agora vamos falar de Julia Fox, a atriz ousada e musa da moda. A Julia viu o próprio corpo se transformar em um tema de debate tão explosivo e polêmico quanto os looks que ela usa. Depois de aparecer exibindo uma silhueta visivelmente mais esbelta e um rosto bem mais fino, os boatos sobre o uso de Ozempic começaram a perseguir ela sem dar nenhuma trégua. Em uma entrevista reveladora para o Entertainment Tonight, a Julia disparou sem nenhum medo: "Eu jamais faria uma coisa dessas. Existem diabéticos que realmente precisam desse medicamento para sobreviver. Eu nunca usei isso e, sinceramente, nunca usaria." Só que mesmo com essa negativa tão contundente, as redes sociais não se acalmaram e a desconfiança continuou no ar. A cada nova aparição nas passarelas ou naqueles eventos chiques, o burburinho só aumenta. A mandíbula dela está mais definida e as maçãs do rosto marcadas parecem se encaixar perfeitamente no perfil do famoso rosto de Ozempic. Alguns fóruns na internet estão cheios de gente analisando fotos de antes e depois, totalmente convencidos de que existe algo a mais ali do que apenas dieta ou um estilo de vida alternativo. Fiel ao seu espírito sempre provocador, a Julia transforma toda essa polêmica em parte da sua marca registrada, misturando moda arriscada, declarações incendiárias e demonstrando zero medo dos haters. A mensagem que ela passa é muito clara: o corpo dela não é um território aberto para especulações médicas de estranhos. No entanto, a gente sabe que essa transformação relâmpago dela continua sendo um enigma enorme, que Hollywood simplesmente não consegue parar de discutir. Agora vamos falar da Kelly Osbourne. A filha do lendário roqueiro surpreendeu o mundo todo ao aparecer com uma silhueta completamente renovada e o rosto tão mais fino que alguns fãs mal conseguiram reconhecê-la. Como era de se esperar, os rumores sobre o uso de Ozempic pegaram fogo na mesma hora, mas a Kelly Osbourne decidiu fazer a linha misteriosa. Em algumas entrevistas, ela chegou a elogiar o medicamento, dizendo que existem 1 milhão de maneiras diferentes de se perder peso hoje em dia. O argumento dela foi tipo: por que não usar um método que não seja tão chato quanto ficar se matando de fazer exercício? Mas ela disse isso sem admitir o uso diretamente. O ambiente familiar dela, por outro lado, acaba falando por si só. A mãe dela, Sharon Osbourne, foi super aberta sobre o próprio uso do Ozempic e revelou ter perdido mais de 18 quilos. Muita gente acredita piamente que foi a Sharon quem incentivou a filha a
Seguir exatamente o mesmo caminho, um boato que a Kelly nunca confirma com todas as letras, mas também nunca faz questão de desmentir. As fotos recentes mostram um rosto bem afilado e praticamente sem gordura nenhuma, algo típico do chamado rosto de Ozempic, o que só reforça as suspeitas de todo mundo. Enquanto alguns fãs dão parabéns pela nova silhueta, outros criticam essa mensagem meio contraditória de ficar elogiando o remédio publicamente, mas não ter a coragem de assumir o próprio uso. E é assim, vivendo entre muitos elogios, várias dúvidas e mantendo um silêncio totalmente estratégico. Que a Kelly se tornou o exemplo perfeito de como uma transformação corporal espetacular pode ficar envolta num jogo de meias-verdades que deixa Hollywood inteira curiosa. E temos a Oprah Winfrey, a eterna rainha da televisão e antiga garota propaganda do Vigilantes do Peso, que chocou o mundo ao reaparecer com uma silhueta radicalmente mais magra. Durante meses a fio, as especulações e fofocas intensas sobre o uso de Ozempic só cresceram até que a Oprah Winfrey decidiu finalmente abrir o jogo e contar a verdade. Sim, ela usou um medicamento de perda de peso como ferramenta para controlar aquele temido efeito sanfona. Ela desabafou com muita emoção. Eu senti um alívio imenso, uma sensação de redenção e muita gratidão. Isso não é algo que a gente deva esconder, confessou ela, encerrando o mistério.